Pois bem, segurança da vida eterna é um tema de extrema importância para a vida dos crentes individuais e para a vida da igreja. Igreja alguma vai ser firme doutrinariamente se não tiver essa certeza, se não tiver segurança de vida eterna. Crente algum entrará no céu se não tiver essa certeza, porque se não tem certeza da salvação, ainda não é crente. Pode ser membro de uma igreja, pode ser um bom religioso, pode ser uma pessoa que tenha fé em Jesus, no sentido de que Jesus pode curar, de que Jesus pode abrir as portas para o emprego. Pode ser uma pessoa devota em oração, como era Cornélio. Pode ser uma pessoa dedicada ao povo de Deus, como era também Cornélio, mas não é salvo. Para ser salvo é preciso crer em Jesus como o único e todo suficiente Salvador. A questão da salvação é uma questão de filiação. Vamos abrir inicialmente para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 11 a 13. Onde está escrito? Todos encontraram? Amém. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Que Deus aplique o texto que nós acabamos de ler em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida. Meus amados irmãos, esse é um texto simples, é um texto que eu tenho plena convicção de que os irmãos já são conhecedores, mas esse texto crava algo muito importante. Ele mostra que, para ser filho de Deus, é necessário receber a Cristo como Salvador pessoal. Se alguém não conhece Cristo como seu Salvador pessoal, essa pessoa não é filho de Deus. Culturalmente, em nosso país, é muito comum nós escutarmos aquela frase: eu também sou filho de Deus. Ou seja, pela religião maciça, pelo romanismo, há um ensino de que todo mundo é filho de Deus. Bom, devemos perceber algo muito importante. Nós somos criaturas de Deus naturalmente. Adão foi criado por Deus. Adão não foi gerado. Adão não saiu das entranhas de Deus. Deus pegou a argila, Deus pegou a terra, e do pó da terra Deus fez o homem. Foi feito com as mãos de Deus. Não foi feito das entranhas de Deus. Você entendendo? Então, como todo ser humano tem como cabeça federal Adão, todos somos descendentes de Adão. Então nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. A doutrina da criação é muito importante. Hoje se fala muito em criacionismo, e é de fundamental importância que ensinemos na igreja. Quem tem filho ensina em casa sobre criação, porque na escola vão ensinar uma outra coisa. Na escola vão perverter a cabeça das crianças com ideias evolucionistas, certo? Escola é um mal necessário, é um mal, é algo necessário, mas é um mal pelo sistema que está dentro dela, onde se ensina a mentira como se fosse verdade. Bom, e não tem assim
como você conceituar diferente disso, certo? Bom, mas o homem é criatura de Deus. O homem não é filho de Deus. Agora, alguns homens foram feitos filhos de Deus. Preste atenção, foram feitos, não é que eles se tornaram. Não existe na Bíblia a ideia de uma metamorfose. Por exemplo, a metamorfose, você tem uma lagarta, que você acha horrorosa, ela se encasula e do casulo sai uma borboleta. Ali foi uma metamorfose. A situação genética para aquilo estava dentro da lagarta. Ela opera aquilo. O homem não tem essa situação de passar por esse processo de metamorfose no qual ele torna-se por si mesmo filho de Deus. O homem é feito filho de Deus pela vontade de Deus. Irmãos, todos nós, sem exceção, quando ouvimos o Evangelho pela primeira vez, a nossa atitude é de recusar. A natureza humana não gosta do Evangelho de Deus. O homem não gosta do Evangelho de Deus. Você que gosta de evangelizar, nós temos a obrigação de evangelizar. Todos nós somos, pela Bíblia, responsabilizados pelo evangelismo. Alguns fazem porque têm essa responsabilidade sobre a sua cabeça. Outros são responsáveis e fazem porque amam o evangelismo. Mas quem já evangelizou sabe que quando você chega para pregar o evangelho, tem pessoas que fecham a cara, tem pessoas que até usam de atitude hostil, não é assim? Tem pessoas que saem do ambiente, tem pessoas que nomeiam a cabeça, que ficam balançando a cabeça e gesticulando para você como se você fosse um louco, não é assim? E não pode ser diferente, viu, irmãos? Porque a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é tipo de loucura. Só que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, amém? Amém. E a palavra de Deus diz que a pregação do Evangelho é feita pela loucura da pregação. Então nós temos de pregar mesmo, certo? Então, há uma característica de grande importância no homem, que é recusar o Evangelho, que é rejeitar o Evangelho, que é não receber o Evangelho, certo? Não recebe o Evangelho. Bom, eu estava fazendo uma analogia de comparação com o novo nascimento, ao processo pelo qual Deus deu vida a Adão. Quando Deus cria Adão, Ele tem lá alguém, imagem e semelhança dele. Mas ele ainda não tem vida, né? Então Deus sopra e aí vem a vida. Só uma pergunta. No processo de criação de Adão, do princípio até o fim, qual foi a participação de Adão? Nenhuma. Deus fez Adão, amém? Deus criou Adão. Toda a força, toda a energia gasta, toda a vontade imposta ali foi de Deus. Bom, quando você abre a sua Bíblia e você vai até Efésios capítulo 2, versículo 1, Efésios 2, 1. Está escrito da seguinte maneira: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Bom, estávamos
mortos. Por exemplo, um homem morto tem a mesma característica de que Adão feito sem vida, não tem? Adão feito na formato de um homem, antes de Deus dar vida ao mesmo, ele estava como se fora morto, né? Estava sem vida, não tinha vida nele. Mas ele era a imagem que nós somos hoje, não é isso? Ele tinha cabeça, tinha braço, tinha perna. Estava completo lá, mas estava sem vida. Vamos dizer sem vida porque ele não havia morrido ainda, a morte não tinha entrado ainda, certo? Ele estava sem vida. Bom, e Deus fez com que ele tivesse vida. No processo de novo nascer, no processo de nascer na família de Deus, nós encontramos aqui a informação. E vos vivificou. Quem vivificou? Deus. Quem é o agente ativo? Ou o sujeito ativo? Deus. Sujeito que age aí é Deus. É uma ação de Deus na nossa vida. Amém? Então todo e qualquer salvo é salvo porque Deus se moveu na vida dele. Amém? Irmãos, é muito importante que se perceba isso, porque no ponto de partida do erro da doutrina da perca da salvação, doutrina falsa, defendida pelo romanismo e seus filhos, foi muito mais agressiva pelo pentecostalismo, que é filho talvez da quinta geração, certo? Bom, é que o homem é o agente. O homem crê, o homem descrê. O homem crê, o homem descrê. Esquecem-se de algo muito interessante, que fé é dom de Deus. E os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Certo? Isso é interessante a gente linkar essas coisas, porque nas nossas conversas com as pessoas vêm com muita convicção de erro. E aí, irmãos, nós temos de entender que aquela cegueira duplicada deles é uma imposição do maligno. Porque quando se recebe uma doutrina errada, torna-se duas vezes mais filhos do inferno que era antes. É o que Jesus informa da ação dos fariseus. Os fariseus percorriam o mundo inteiro para fazer um prosélito. Depois de feito o prosélito, o mesmo era duas vezes mais filhos do inferno que os próprios fariseus. Certo? Então, nesse lidar, nós temos de ser severos na apresentação da doutrina, porém, devemos fazê-lo amorosamente. Porque determinadas vezes o amor fica pelo caminho, né? Porque é tanta contradição contra a palavra de Deus que a gente finda se irritando. Mas nós precisamos orar para que essas pessoas tenham entendimento da palavra de Deus, amém? Tenham entendimento da palavra de Deus. Entendam o que as Escrituras dizem a respeito da salvação. Esse é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que precisa ser feito. Não necessariamente por amor aos perdidos, mas principalmente por amor a Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que é o amor de Cristo nos constrange. Então, a palavra de Deus diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu, o mundo não conheceu Jesus. Isso é um fato. Versículo 10, aliás, versículo 11: veio para o que era seu, os seus não receberam. Jesus não foi conhecido pelo mundo, Jesus não foi recebido pelos judeus. Aí vem a grande informação: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos, não é de se auto-fazerem, é serem feitos. A diferença, não é? Uma coisa, eu tenho o poder de, eu vou fazer a minha barba, é uma coisa, né? Você está fazendo sua barba, né?
Então não é você que se fez, né? Foram feitos. Não fui eu que me fiz crente, Deus me fez crente. Nesse processo, lá no final, toda honra, toda glória, todo poder será de Deus. No outro processo, as honras vão ser compartilhadas com a pessoa, com a religião e com Deus. Mas essa glória é só de Deus, amém? Amém. Essa glória é só de Deus. Então, serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem em seu nome. Bom, há um postulado muito interessante aí, nesse caso, que é a pessoa de Jesus. Tudo que diz respeito, melhor dizendo, tudo que diz respeito à salvação passa por Jesus Cristo. Amém? Amém. Não cremos, irmãos, em um sistema. Quando se fala do Evangelho, a gente encontra basicamente dois sistemas que são, digamos assim, massificados ou totalitários: o calvinismo e o arminianismo. Esses dois ismos aí, eles predominam e dividem os chamados crentes. E as pessoas que creem nesse negócio aí, creem em um sistema. Ou alguém crê no sistema calvinista, que tem 5 pontos, ou alguém crê no sistema arminiano, que também tem 5 pontos. Mas é sistema. Bom, mas o que nós temos a ver com isso? Nada. Na nossa responsabilização é com a palavra de Deus. Jesus Cristo diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus não fala em absoluto: quem crê em mim, como dizem os calvinistas, ou quem crê em mim, como dizem os arminianos. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras. Então, a nossa responsabilidade é com as Escrituras. Amém? Amém. E a fé escriturística, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Ela aponta para Jesus Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse. Lá no Gênesis, no capítulo 3, do versículo 15, nós temos ali o chamado proto-evangelho, onde é prometido um filho à mulher, e é dito que esse filho esmagará a cabeça da serpente e que a serpente irá ferir o calcanhar. Então veja bem a questão toda. Certo? Desde lá, você pode traçar um fio vermelho, um fio de sangue, até chegar em Jesus. Desde lá você vai encontrar profecias relativas a Jesus Cristo. Essas profecias, elas são marcantes na dispensação da promessa, onde Deus separa Abraão, e Deus faz uma promessa a Abraão, de que o descendente dele, ou por meio de um descendente dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, toda a terra vai ouvir do Evangelho. Ou seja, haverá no céu representantes de todas as tribos, línguas, nações. A promessa ali, ela é direcionada. Muito pouca gente entende o que Deus diz. Aí Paulo, quando vai escrever, aí vem a controvérsia entre os judaizantes e as igrejas estabelecidas por Paulo. E Paulo vai refutar o erro dos judaizantes. Aí ele vai defender toda a sua doutrina a partir de uma letra. A letra A. Que ele vai mostrar a sua descendência, Cristo. Então é em Jesus Cristo que todos são abençoados. Todos os crentes são abençoados em Jesus Cristo. Que maravilha! A base da nossa fé chama-se Jesus. Amém? Amém. Nós cremos em Jesus.
Eu tenho uma tremenda dificuldade de pregar qualquer coisa que não seja glorificando Jesus. Se você pegar minhas mensagens, e antigamente eu pregava no mínimo 8 vezes por semana. Quando eu pregava pouco, era 8 vezes por semana. Em todas estas 8 vezes, a mola mestra da minha pregação é Jesus Cristo. Eu tenho determinadas questões que eu nem entro, porque se eu apresento Cristo, elas já estão resolvidas. Quando, em Atos 16, é feita aquela pergunta a respeito da salvação a Paulo, a resposta é muito clara: crê no Senhor Jesus e serás salvo. A discussão pré, pós, não, crê em Jesus que você vai ser salvo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem mostra uma pessoa, não mostra uma denominação, não mostra uma igreja, não mostra um sistema religioso, não mostra um sistema doutrinário humano, mostra uma pessoa. O homem é salvo pelo sacrifício remidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, e esse processo é um processo divino. A salvação é algo divino. Voltando aqui para João 1, vamos ler o versículo 13, que diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Esse processo, por exemplo, eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Certo? E esta menina e este menino, eles nasceram enquanto filhos meus e de Susana. Nasceram do sangue. Não é isso? Eles nasceram da vontade da carne. Houve vontade carnal nisso. Eles nasceram da vontade do homem, tanto eu como Susana os desejamos. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Nós queríamos. E interessante que nós queríamos um menino e uma menina, uma menina e um menino. Veio primeiro a menina e depois o menino. Agora, na salvação, não era vontade minha. Sabe qual é a vontade natural do homem? Pecar. A vontade do homem é pecar. E essa vontade do homem é tão carrasca com o homem mesmo, que o homem vai e se converte. E quando o homem é convertido por Cristo ao Evangelho Santo e Eterno, ele não quer mais pecar, mas ele peca. Paulo diz: quando eu faço o que não quero, é o pecado que em mim habita. Estão entendendo? Irmãos, a vontade do homem é pecar, mas eu não... quando eu vou evangelizar, que eu chego num canto, que um camarada diz: rapaz, eu sempre tive muita vontade de ser crente, eu fico até com medo, viu? Porque a maioria que eu conheço desses que tem vontade de ser crente, ou vive testemunho de Jeová ou pentecostal. Agora, quando você chega numa casa, prega o evangelho, o cara fica bravo, mas escuta. Meu amigo, aquela palavra não sai mais da cabeça dele de jeito nenhum, viu? De jeito nenhum. Amados irmãos, a vontade de Deus. A vontade de Deus. Eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque eu sei que eu sou salvo, porque Deus me salvou. E é isso que eu quero deixar aqui na cabeça dos irmãos de forma bem clara. Os irmãos que creem em Jesus são salvos, porque Deus salvou os irmãos.
Não tem ninguém aqui se salvando. Aqui tem pessoas que foram salvas pela pessoa bendita do nosso único e todo suficiente, porque é eficiente, Jesus Cristo. E essa salvação, ela é presente dele para nós, e nós devemos dar a ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Nada a igreja, nada a nós, tudo a ele. Tudo a ele. Bom, fomos gerados, e não foi da nossa vontade, mas foi da vontade de Deus. Lá atrás eu falei que nós éramos, no princípio, antes de crermos em Cristo como Salvador pessoal, nós éramos filhos de Adão, e que Adão não nasceu das entranhas de Deus. Adão nasceu das mãos de Deus. Ou seja, Adão foi criado com as mãos de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, aí vai mostrar algo muito interessante nessa vontade de Deus, nesse nascer do crente, onde diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados. Opa! Nós não fomos feitos, nós somos gerados, amém? A diferença, gerados, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Deus, por meio do seu Santo Espírito, usando a sua semente, a sua palavra, nos gerou de novo, amém? Semente de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é como se fosse as entranhas de Deus para nós, semente. Semente. Semente corruptível. Nós somos filhos de um homem e de uma mulher por causa de uma semente, o sêmen. A palavra deriva do mesmo semente de Deus. Deus não nos gerou por meio de sêmen humano, Ele nos gerou por meio da sua semente, a sua palavra, amém? Nós somos gerados pela palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Versículo 18, perdão, eu disse 8, mas não é 8, é 18. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Lembrando que Deus é um ser soberano. Não é isso? A vontade de um soberano, ela é 1,18. Deus é um ser soberano. Então, segundo a vontade soberana de Deus, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Fomos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Gerados, irmãos, seis filhos de Deus. Nós somos gerados. Há um processo de geração feita por Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus é a semente de Deus. Lembrando ainda que em outros contextos você vai encontrar essa relação palavra, semente. Por exemplo, Jesus fala da palavra da semeadura, né? A parábola da semeadura. Semeia uma boa palavra. A boa palavra. A semente ali é a
palavra. Então a semente que Deus usou para me gerar na família dele foi a palavra. Daí não existe evangelho sem Bíblia. Não existe evangelho sem Bíblia. Há muitos anos atrás, eu trabalhava como vendedor e eu tinha muitos clientes na Feira Central. E conheci muita gente boa. Alguns clientes, outros não eram clientes, trabalhavam com outro ramo. Mas a gente parava muitas vezes para conversar com essas pessoas. A grande maioria pentecostal. E uma vez quase que eu apanho, quando eu disse lá, a gente almoçou e tinha um cidadão chamado Sr. Antônio, que era uma pessoa muito gente boa, pentecostal junto com a família todinha, mas ele escutava. Os filhos dele ficavam tudo bravos. E aí eu disse, rapaz, não existe salvação sem a palavra. Porque estava numa... Campina Grande teve umas épocas de umas revelações, de umas visões que o pessoal só falava nisso, né? Foi logo na época que começou a surgir essa famigerada doutrina da teologia da prosperidade, onde Kennedy Hagin estava no topo dos topos lá e aí eles estão, a palavra de Deus, a Bíblia, não é palavra de homem não. Sem Bíblia não tem evangelho, sem Bíblia não tem salvação. Não, mas fulano sonhou, e aí a briga foi feia. Mas irmãos, o homem é gerado pela palavra de Deus, amém? Amém? A Bíblia diz que você é crente porque você foi gerado pela palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Porque o que Deus fez, ninguém vai desmanchar. Ninguém desmancha. O que o homem fez, outro homem desmancha. Meu pai dizia, até a comeira da casa que o homem fez, o homem vai lá e desmancha. Agora, de lá para cima, certo? O homem não entra não. Certo? Ou seja, tudo que o homem fez, o outro homem pode ir lá e desmanchar. Seja isso em qualquer segmento. Um homem faz um carro, outro pode ir lá desmanchar e fazer um melhor. Um filósofo cria uma teoria, outro pode ir lá desmanchar a teoria dele e fazer uma outra. Não sei se melhor ou pior, mas pode fazer. O homem desenvolve uma técnica de construção, outro vai lá e destrói. O homem faz uma bomba com um alcance de destruição imensa, o outro faz um míssil que vai lá e destrói essa bomba. O que o homem faz, um outro homem desmancha. Agora, o que Deus faz é eterno. O que Deus faz com propósito eterno, como é a salvação, é eterno. A salvação é um dom eterno. A salvação é um dom eterno. Então, meus irmãos, segundo a sua vontade, você é crente por causa da vontade de Deus. Não foi porque você teve vontade de ser crente, não. Você é crente por causa da vontade de Deus. Quem crê em Jesus está livre da condenação. No capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 18, diz o seguinte: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Da mesma forma, que o homem que crê está livre da condenação, o homem que não crê lhe está imposta a condenação. Certo? Bom, mas a mensagem de Cristo, ela em parte alguma, ela é condenatória. Não é Jesus que condena. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Ele não veio salvar os salvos. Ele veio salvar
o que se havia perdido. Então a totalidade dos seres humanos nasceu indo para o inferno. Qualquer teoria contrária a isso é mera teoria. Os seres humanos nasceram condenados ao inferno. Um pouquinho atrás desse texto que nós lemos, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste atenção, Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Se Jesus veio salvar, é porque quem estava cá já estava perdido, já estava condenado. Então o ministério de Cristo não é um ministério de condenação. O ministério de Cristo é um ministério de salvação. Quem crê nele, recebe salvação. Quem não crê, condenação. No capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 45. Algo bem interessante aqui. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Ou seja, quem acusa é Moisés. Quem nos prova pecadores é a lei. Paulo diz que não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o ministério de acusação não é de Jesus, o ministério de acusação é de Moisés. A lei que nos prova, miseráveis, pecadores, perdidos, condenados ao inferno. O ministério de Jesus é o ministério de salvação. Quando nós falamos de Cristo, partimos sempre do princípio de que todo aquele que não tem Jesus está perdido. Preste atenção que às vezes há uma fala errada. Quem não crê em Jesus vai para o inferno. Não. Quem não crê em Jesus já está indo. Há a máxima do catolicismo que diz que no dia último vai ter o juízo final e que do juízo final sairão os salvos e os perdidos. Essa é uma grande mentira. Do juízo final, que a Bíblia chama de grande trono branco, não sairá ninguém para o céu. Todos que lá estão irão para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bom, mas como essa teoria futurista de que coloca a condenação no futuro, a Igreja Católica ela faz o seguinte: ela coloca a salvação no futuro e coloca também a condenação no futuro. Então aqui quem está aqui agora nunca sabe se está salvo ou se está perdido. Ele vai morrer e vai aventurar se ele teve mais obras boas ou ruins. Ou se vai ser posto na balança para ver. Aí essa teoria ela é absolvida pelo protestantismo, pelo pentecostalismo e por falsos batistas. Aí começa a pregar que quem não crê em Jesus vai ser condenado. Bom, a Bíblia não fala em absoluto sobre essa questão. A Bíblia diz que o homem já está condenado. Jesus não veio, certo? Falar a salvo. Jesus veio propor salvação aos perdidos. Bom, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No mesmo capítulo 3, versículo 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Preste atenção que enquanto romanos, protestantes e pentecostais e falsos batistas colocam salvação e condenação no futuro, a Bíblia coloca salvação no presente e condenação no
passado. O homem já nasce condenado. Condenação em Adão. Ok? Então vamos lá. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem quando? Agora. Me remeto aí ao versículo 36 do capítulo 3 do Evangelho de João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se permanece é porque já está, ou já estava, não é? Se alguém está em pé, eu não posso dizer permaneça sentado. Eu posso dizer, volta, permaneça sentado, porque ele já está sentado, ou seja, já estava no passado. Então, enquanto romanos, protestantes, pentecostais, falsos batistas colocam redenção e condenação no futuro, a palavra de Deus coloca condenação no passado e salvação no presente. Tem a vida eterna. Obviamente quem? Aqueles que creem em Jesus como único e todo suficiente Salvador. Certo? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Amém, eu creio, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se permanece, porque já está. Eu não posso permanecer em esperança se eu estou em soledade. Não é assim? Vamos adiante. Agora o texto que já foi lido pelo irmão Neto. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Para alguns comentadores, o coração da Bíblia. Nós temos alguns que colocam como coração da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. E outros colocam como coração da Bíblia, João capítulo 5, versículo 24. Onde está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Percebe condenação no passado? Passou da morte para a vida. Condenação sempre no passado. Passou da morte para a vida. Os que estão condenados não serão condenados. Já foram condenados. Os salvos saíram da condenação para a vida. Isso é interessante a gente observar, porque há às vezes as pessoas fazem alguns postulados que são irreais quando comparados com a palavra de Deus. Então, o crente que hoje é salvo, no passado, ele era tão perdido quanto qualquer outro perdido. Certo? Porque a salvação é concretizada com a fé em Jesus. Com a fé em Jesus. Então vamos lá. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, mais uma vez, a palavra, a minha palavra, de fundamental importância, irmãos, a pregação da palavra de Deus. De fundamental importância a doutrina da preservação da palavra. Porque o diabo tem atacado tanto a palavra de Deus, a modificando. Porque sem a palavra de Deus não há salvação. Quando o diabo tentou a Eva, ele não tentou meramente com aquilo que ela não podia, mas para que ele movesse ela ao seu querer, ele modificou o quê? A palavra de Deus. Ele foi e continua sendo o principal interessado
na falsificação da palavra de Deus. Todo falsa Bíblia, todo crente falsa Bíblia é sócio íntimo do diabo. É a gente a trabalhar pelo plano mestre do diabo, a falsificação da palavra de Deus. Então, pela palavra, o homem é gerado pela palavra, o homem ouve e crê na palavra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou no presente, tem a vida eterna. Amém? Então você que é crente em Jesus Cristo, você deve saber que você tem a vida eterna. E isso faz de você alguém diferente. Porque no meio religioso as pessoas estão trabalhando para ver se chegam lá. Uma vez, na igreja em Campina Grande, chegou um senhorzinho, se apresentou como crente, e o dirigente deu uma oportunidade para ele se apresentar, dizer quem era. E ele foi à frente e disse: eu sou fulano de tal, estou no Evangelho há 40 anos, pelejando para ver se chego lá. Ou seja, estou há 40 anos pelejando para ver se eu chego na salvação. Não chega nunca, né? Porque ele está crendo de maneira errada. Nós não estamos trabalhando pela salvação, nós temos a vida eterna, amém? Essa é a diferença do crente salvo por Jesus Cristo pelos religiosos que chamam de crente. O religioso está puxando, subindo, agarrando uma corda, tentando ir. E o salvo está sendo levado por Jesus Cristo. Só uma analogia. A religião seria como uma pessoa tentando subir, segurando em uma corda, um prédio de 200 andares. E o Evangelho é alguém chegando no mesmo prédio, entrando no elevador, acionando o botão, que o elevador leva ele até o último andar. A outra vai continuar tentando até cair e morrer. E o crente é levado. Nós somos levados, irmãos, por Cristo para o céu. Nós somos levados por Cristo para o céu. Nós não estamos indo porque estamos aqui nesta igreja. Nós não estamos indo porque temos boas obras. Nós não estamos indo porque amamos a sã doutrina. Nós somos levados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele o responsável por toda a nossa salvação. É Jesus o autor da sua salvação. É Jesus o consumador da sua salvação. Ou seja, Jesus está na sua salvação no princípio, no meio e no fim. É Jesus o responsável pela nossa salvação. Em verdade, de quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. No futuro, não entrará em condenação. O crente não entra no inferno, amém? O crente não entra no inferno. Você não vai entrar no inferno, você que crê em Jesus. Se você não crê, você já está indo, já está condenado. Mas se você crê em Jesus, você não entrará no inferno, não entrará na condenação. Mas passou do status de condenado, de morto, para vida. Mas passou da morte eterna, da segunda morte, do inferno, do lago de fogo e enxofre, daquele lugar preparado por Deus para o diabo e seus anjos, para a vida. Esse é o maior milagre, esse milagre dessa tão grande salvação que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos concedeu, nos deu. Nós só temos de nos alegrarmos no Senhor
e nos dedicarmos, por sermos gratos à expansão desse Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho para sermos salvos. Nós pregamos o Evangelho porque nós somos gratos a Jesus por a tão grande salvação que Ele nos deu. E nós queremos que essa salvação chegue até outras pessoas, para que elas, como nós, também creiam em Jesus e tenham a inteira certeza da vida eterna. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27 a 29, nos versos 27 a 29, nós encontramos o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Meus amados irmãos, esse é um texto que eu tenho certeza que vocês já são conhecedores do mesmo. Porém, esse é um texto que deve permear sempre a nossa cabeça, porque nós iremos entrar em contato com muita gente que nunca ouviu nada do mesmo. Nós precisamos mostrar que as ovelhas do Senhor, elas estão seguras por causa da palavra. Ninguém é ovelha do Senhor sem conhecer a sua palavra. Certo? Ouve a minha voz, ouve a minha fala, ouve a minha palavra. A voz do Senhor é a sua palavra. Essas ovelhas são conhecidas do Senhor, e essas ovelhas receberam do Senhor a vida eterna. Dou-lhes. Não é vendo, não é aluno, não é empréstimo. Tem alguns pregadores aí do Evangelho que é o Evangelho emprestado. Tem hoje, não tem amanhã. Ou então é alugado. Você pagou o aluguel esse mês, você tem. Se o mês que vem você não pagar, você não tem. Certo? Então, dou-lhes a vida eterna. Futuro, nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Você está seguro em Jesus? Você está seguro em Jesus. Você está seguro por Jesus. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Essa segurança que o Evangelho nos dá, irmãos, é algo maravilhoso e que o crente precisa saber dela. O crente precisa conhecer essa verdade, e o crente precisa pregar essa verdade. Este Evangelho maravilhoso deve ser sim anunciado, deve ser pregado, e todo crente deve saber que tem a vida eterna. Para finalizar, eu quero convidá-los até a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Está escrito assim: estas coisas vos escrevi aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Então, o Evangelho, aliás, a primeira epístola de João, tem como um propósito no seu nascedouro, dizer, ensinar aos crentes que eles têm a vida eterna. Aos que creem em Jesus, têm a vida eterna. Não, eu creio na Igreja Batista, não tem a vida eterna. Eu creio na religião, não tem a vida eterna. Eu creio em Jesus, aí você tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus está na condenação. Isso é muito importante que você marque esse texto, porque você vai encontrar, ao evangelizar, principalmente católicos, dizendo: nem eu sei, nem ninguém sabe,
você já cometeu um pecado dizendo que é salvo. A Bíblia nos ensina que quem crê em Jesus sabe que tem a vida eterna. A Bíblia tem um livro escrito com o propósito de dizer aos crentes em Jesus Cristo que os mesmos têm a vida eterna. O Espírito Santo de Deus quer que cada crente saiba que tem a vida eterna. E ele faz isso de duas maneiras. Primeira maneira, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Segunda maneira, ele diz claramente na Bíblia que nós devemos saber que temos a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe cada um dos muito amados irmãos aqui presentes e que possamos, irmãos, pregar esse Evangelho a toda criatura, para que cada vez mais o número dos filhos de Deus aumente na face da terra. E não somente isso, para que cada vez mais o céu seja povoado por filhos de Deus. Amém?